Antes de começar, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perder vídeos gostosos. Portanto, esta história é sobre um jogador que tinha tudo: poder, fãs e conquistas. Mas sua identidade misteriosa estava sendo cobiçada por todas as pessoas que o observavam na época. Quando atingiu o pico e alcançou o primeiro lugar, ele estava pronto para revelar seu rosto. Mas seu meio-irmão perdedor os interrompeu e roubou seu personagem. Observe-o criar uma conta Smurf e dominar o jogo com a vingança em mente. Tempo de execução rápida. E dessa vez, ele recebeu a arma mais forte do mundo, a espada demoníaca. Se isso lhe interessar, assista também ao vídeo inteiro. A fonte desta série estará na seção de comentários abaixo. Obrigado e divirta-se. Tornando-se rapidamente um fenômeno global com 2 bilhões de jogadores ativos, a imensa influência do jogo criou um impacto social significativo. Esse jogo é chamado de Egg Dravers. Um cavaleiro de armadura branca cortou facilmente os monstros voadores. Ele solta um suspiro enquanto o corpo do monstro se dissipa lentamente. Ele comenta que, mesmo que esses monstros sejam apenas forrageiros, se houvesse tantos deles, levaria muito tempo para limpar o local. Ele olhou para a janela de status que exibia seu nome, que é Rei, e ele está no nível 300 como Cavaleiro de Ouro. Na tela, apareceu uma mensagem de congratulações. Ele ficou animado ao ver isso porque, junto com ela, recebeu uma doação. Ele decidiu comprar uma poção com aquele dinheiro. Há muitos streamers ao vivo na base de jogadores, mas há uma pessoa que está atraindo a maior parte da atenção dos espectadores: o jogador mais forte. King foi notificado de que recebeu uma mensagem nesse bate-papo. A mensagem afirma que a pessoa não tem condições de fazer uma doação porque ainda é estudante. Mas ele fez questão de dizer a King que está torcendo por ele. King é o jogador mais popular. Ele agradeceu a todos que o apoiaram. Ele fez questão de dizer a todos que os aprecia por apoiá-lo de cada uma de suas maneiras. Enquanto dizia que vários monstros se aproximavam dele, ele reagiu adequadamente e conseguiu cortar os monstros antes que eles pudessem machucá-lo. Ele viu os corpos deles desaparecerem lentamente. Ele observou os corpos deles desaparecerem lentamente. Para sua surpresa, uma sombra apareceu sobre ele. Ele tinha certeza de que algo estava atrás dele. Quando se virou, viu um monstro gigantesco que era semelhante a uma aranha. Esse é um monstro de nível 300, chamado Rainha Aracne. Ele esperava que já estivesse na hora de aparecer o chefe da invasão. Mas ele estava determinado a não perder. Ele avançou em direção ao gigantesco monstro-aranha que também estava se arrastando rapidamente em sua direção. No mundo real, um cara de óculos entrou em seu quarto. Ele havia chegado atrasado e isso acontece o tempo todo, quando sua mãe lhe dá tarefas para fazer. Ele ligou o laptop para assistir a transmissão ao vivo de King e percebeu que havia muitas pessoas assistindo. Para ser exato, há 371 espectadores. Ele se perguntou se King estava com problemas. De volta ao jogo, King está se defendendo dos braços da aranha. E foi pego de surpresa com o braço que estava vindo de cima dele. No mundo real, o cara de óculos entrou em pânico e não pôde deixar de chamar o nome do rei. King ativou sua habilidade chamada Imperial Sword Dance. Sua espada brilhava em amarelo dourado enquanto ele assumia sua postura de combate. A aranha emitiu um ruído alto de rangido. E com sua incrível velocidade, o rei correu e a cortou ao meio. E o corpo do monstro desapareceu lentamente das partes feridas. King observou tudo isso diante de si. Ele não pôde deixar de se alegrar com sua vitória. Mas isso durou pouco quando ele sentiu o tremor do chão. Em seguida, notou o teto. Ele praguejou ao perceber que seu ataque resultou em um grande buraco no teto. Ele corre freneticamente para fora do salão enquanto os destroços começam a cair de uma perspectiva aérea. Esse buraco é bem grande. Quando ele chegou à área aberta, uma grande mensagem de congratulações apareceu no céu. Ele estava sendo parabenizado por ter conseguido concluir a invasão. Seu olhar estava fixo na mensagem elegante no céu. Então, ele ouviu o sino de notificação, que exibia várias palavras de elogio a ele. Ele agradeceu a todos pelo apoio. Em seu íntimo, King se sentiu tocado e chorou durante esses momentos emocionantes. Para ele, parecia que não era apenas o seu avatar, King, que estava sendo aceito, mas também o seu verdadeiro eu. Depois de alguns instantes, ele sentiu que já era hora de verificar as classificações. Ele abriu a tela, e no topo da lista, estava seu nome. Ele ficou olhando para ele por alguns instantes. Um de seus espectadores corou ao ver isso. King expressou sua alegria batendo o punho e exclamando, "Fuck yeah!"
Seus espectadores comemoraram com ele. Eles estavam tão entusiasmados que parecia que eles mesmos haviam alcançado o sucesso. Esses fãs se perguntavam se o objetivo havia sido alcançado, principalmente o objetivo de ver a aparência de King. Os espectadores expressam sua empolgação no bate-papo. King quase se esqueceu disso. O acordo era que, se ele alcançasse o primeiro lugar, removeria o capacete e revelaria seu rosto. Para o homem por trás do avatar, King, foi uma longa jornada para finalmente chegar a esse estágio. Depois que seus pais se casaram novamente, ele estava sendo constantemente comparado ao seu irmão mais velho, Raido. Além disso, ele sempre sofria bullying. Sempre que seus pais não estavam por perto, ele sentia que não tinha lugar nem na escola nem em casa. Mas no Yggdraverse, era diferente. Nesse lugar, ele queria se tornar alguém que não era. Foi também por isso que ele optou por usar um capacete o tempo todo. No entanto, para recuperar sua confiança, ele fez uma aposta com o público para revelar seu rosto quando chegasse ao primeiro lugar. Ele tomou uma decisão firme para remover o capacete. Os telespectadores ficaram entusiasmados e fizeram humor com ele. Mas ele foi vulnerável o suficiente para admitir a eles que não está confiante em sua aparência. Ele pediu que eles não ficassem desapontados. Os espectadores estavam torcendo por ele no bate-papo. Ele começou a removê-lo lentamente. A área de sua boca ficou descoberta. De repente, houve uma desconexão e tudo ficou branco. O verdadeiro homem acordou e ficou totalmente surpreso. Ele não conseguia acreditar no que havia acontecido. Ele se levantou da cadeira de jogos e viu que seu irmão estava segurando o cabo elétrico. Reito sorriu e o chamou de perdedor. Havia também outros valentões atrás de Reito. King ficou realmente surpreso. Ele se perguntou por que seu irmão estava em seu quarto. Seu irmão lhe disse o motivo. É porque, aparentemente, ele sabia que seu irmão mais novo havia alcançado o primeiro lugar em Yggdraverse. Ele perguntou ao irmão se havia algum problema com isso. Isso irritou seu irmão. Ele o chamou de perdedor irritante por não entender o que ele queria dizer. Ele ordenou que seus lacaios fizessem algo com King. Os amigos de Reito o agarraram pelo colarinho e ele foi jogado no chão, onde aterrissou com um forte baque. Enquanto ele gemia de dor, os homens decidiram desconectar todos os seus cabos elétricos. Rito ficou chocado e horrorizado. Ele perguntou ao irmão o que ele estava fazendo. Seu irmão ficou furioso com ele por ter falado com ele. Ele respondeu com violência e deu um chute em King quando Rita terminou. Ele reclamou que seus sapatos estavam estragados por causa de seu irmão mais novo. King se arrastou e implorou ao irmão. Ele implorou para que ele poupasse seu aparelho, pois é a única coisa que ele tem. Rito perguntou a ele de que diabos ele estava falando. E então, ele informou ao irmão mais novo que o dispositivo não era mais dele. King ficou surpreso ao ouvir isso. Com um sorriso diabólico, ele jogou dinheiro para o irmão mais novo e disse-lhe que estava comprando sua preciosa conta. O rosto de King se contorceu de pavor iminente quando ele tentou perguntar sobre as palavras do irmão, mas foi interrompido por um chute forte que o fez cambalear. Reito gritou com ele para lembrá-lo de não responder a ele enquanto ele estava escrevendo com dor. King também pensou que ninguém mais poderia usar seu avatar King, exceto ele. Como as contas do Yggdraverse são registradas pelo DN de um indivíduo. Como se Rito tivesse ouvido o que ele estava pensando, ele o informou que o pai deles tem investido uma grande quantia no Yggdraverse. E se ele pagasse o suficiente à gerência, seria muito fácil anular uma conta. Uma sensação de desgraça iminente pairou sobre King quando ele ouviu essas palavras. Reito acrescentou que o único requisito é a cápsula registrada. Mas como é do irmão mais novo dele, ele não viu isso como um problema. Um dos homens informou a Raito que os preparativos estavam concluídos. Rito deixou seu irmão perdedor e disse a ele para ficar rastejando no chão para sempre. King implorou para que ele não tirasse isso dele. Ele viu suas costas se afastarem ainda mais enquanto gritava que aquilo era tudo para ele. Depois desse infeliz acontecimento, King ficou escondido em seu quarto. Ele ficou extremamente triste. Sua atenção foi instantaneamente capturada quando a televisão anunciou que iniciariam uma transmissão do Yggdraverse. E então anunciaram que teriam um convidado especial. O herdeiro de um conglomerado, Jinguji Raido, do grupo Jinguji. King ficou surpreso ao ver que assistia à TV, enquanto Raido estava sendo recebido e lisonjeado pelo apresentador. E então, Raido começou a informar a todos que estava pensando em revelar seu rosto em Yggdraverse. Mas sua internet foi cortada antes que ele revelasse seu rosto. E o apresentador esclareceu se o que Raido quis dizer é que ele é o que todos estão esperando. Rito confirmou que ele é o número 1 no ranking mundial chamado King. Ele acrescentou que achava que seria mais rápido se ele se revelasse no programa. Em vez disso,
O anfitrião estava animado, pois o verdadeiro rosto de King sempre foi um mistério. Rito acrescentou que tinha outro objetivo a ser alcançado. É estar no primeiro lugar, mas em outra forma. E essa é a classificação da guilda. Ele declarou que vai criar uma guilda, e almejar a primeira posição nela também. O apresentador afirmou que isso certamente causará outra sensação em Yggdraverse. Ao testemunhar isso, nosso MC ficou furioso. Ele estava furioso com o fato de seu irmão mais velho ser o único que consegue fazer o que quer, quando ele é apenas alguém que roubou o Avatar King. Alimentado por um ódio e uma raiva profundos, ele decidiu que se fosse para ser assim, ele também roubaria tudo daquele maldito. Apesar de estar dominado por suas emoções, ele planejou seus próximos passos. Primeiro, comprar uma nova cápsula e criar um novo avatar. A cápsula original que continha os dados de King havia sido oficialmente tomada por Raido. O irmão mais novo de Redo decidiu que também esconderia o rosto para o segundo avatar. E quanto ao trabalho, ele optou pela classe de assassino dessa vez. Como a realeza sempre chegava ao fim com um assassinato, ele prometeu fazer com que Redo se arrependesse antes mesmo de atingir sua meta de classificação na Guilda 1. Com determinação, ele declarou que derrotaria Raido e recuperaria sua classificação. Na manhã seguinte, em uma movimentada rua comercial dentro da Toragame Finance, Kento estava nervoso. O antigo manipulador do avatar do rei leu uma nota promissória enquanto é intimidado pelo agente de empréstimo. Pediu-se que pagasse tudo em uma semana e foi questionado se conseguiria. Ele prometeu devolver o dinheiro em uma semana. Nosso MC colocou seu selo no documento. O agente pegou o contrato e lembrou-o de trazer 10% do principal amanhã. O agente o intimidou, presumindo que, se ele pudesse pagar tudo em uma semana, pagar 10% amanhã seria razoável. Ele disse que o tutorial era factível para um homem de seu calibre. Ele estava assustado, mas prometeu mostrar àquele agente de empréstimo do que ele era capaz. De volta à sua casa. Kento estava exausto, mas mesmo assim conseguiu comprar o dispositivo depois de passar por várias lojas. Ele foi rejeitado várias vezes, e o último lugar em que foi pedir um empréstimo era suspeito. Nosso MC já recebeu 100 mil ienes de Rito. Mas a única maneira de pagar o restante é ganhando dinheiro com o Yggdraverse. Ele decidiu agir rapidamente e começou a criar uma nova conta. Kento foi recebido em Yggdraverse. O sistema começou a escanear seus dados físicos para criar um avatar. Foi perguntado se ele desejava editar o avatar básico, e ele respondeu que sim. Ele então começou a personalizar até que as edições da base fossem implementadas. Seu avatar tem cabelos escuros, olhos vermelhos e está vestindo uma túnica. Em seguida, ele foi direcionado para a etapa do tutorial. Assim que seu personagem se materializou, ele estava realmente ansioso e determinado. Com uma expressão séria no rosto, ele jurou arrastar Rito para as profundezas do inferno. Depois de alguns instantes, ele chegou em frente a uma torre alta. Ela é chamada de Torre Tutorial. Ele foi solicitado a verificar seu status de jogador. Seu novo nome é Shadow, e sua profissão é assassino. Sua arma inicial é uma adaga. Ele viu o nome de King no topo da classificação, e por causa disso, lembrou-se do rosto de Rito durante o tempo em que estava no jogo. O cronômetro continuou exibindo a contagem regressiva. Isso deixou Shadow nervoso, mas ele se acalmou. Ele se lembrou de que a pontuação que via era a sua pontuação. Quando ele era rei, Shadow decidiu entrar na torre. Fazia muito tempo que ele não fazia o tutorial. Um círculo mágico apareceu no chão, e em seguida, um Goblin emergiu dele. Uma janela de notificação exibiu que a taxa de sucesso da conclusão do tutorial é de 50%. Ele foi lembrado de que, se falhasse no estágio 1F, teria de reiniciar a partir da personalização do personagem. O Goblin de nível 1 estava animado para atacá-lo. O cronômetro estava prestes a atingir Jill, e quando isso aconteceu, o Goblin correu imediatamente em direção a ele. Ele cortou a cabeça do Goblin sem esforço. Shadow decidiu que, enquanto estava fazendo o tutorial, poderia também superar todos os recordes de King. O cronômetro continuou a exibir a contagem regressiva. Isso é importante, pois a torre tem um único monstro de cada andar, do primeiro ao quinto. E é a primeira vez que ele experimenta um assassino. Mas ele já havia matado vários assassinos antes disso. Ele se familiarizou bastante com o funcionamento do trabalho. Ele continuou a matar os monstros na torre, e além disso, acumulou conhecimento e habilidades desde a época em que era rei. Depois de 30 segundos, ele subiu a escada e foi recebido por um Goblin montado em um lobo. Do 6º andar em diante, o número de inimigos começará a aumentar.
No passado, ele levava cerca de 15 minutos. Ele matou o Cavaleiro Goblin em um único golpe. Seu golpe atingiu a parte interna da boca. Agora mesmo. Shadow notou que esse estágio já estava concluído em apenas 5 minutos. Ele ficou ali parado, com traços de seu poder sendo emitidos pelo corpo. O lobo rosnou para ele, mas ele estava confiante de que não era nada para ele. Shadow correu para a frente enquanto dizia ao lobo para não perder seu tempo. Suas adagas cortaram o lobo, o que o fez gritar alto. Depois disso, ele foi até o cadáver do Goblin para recuperar sua adaga. Depois de recuperá-la, ele continuou a matar os monstros enquanto estava atento ao cronômetro. Ele sabia que poderia derrotá-los mais rapidamente. No 10º andar, ele se deparou com um monstro que estava usando um escudo e uma lança. Era um Lizardman, e era o último alvo. Ele esperava que o chefe da masmorra fosse forte. Seu nível é o nível 12. Ele está ciente de que há uma diferença de nível entre eles, mas sabia que poderia compensar usando suas habilidades individuais. O Lizardman o atacou. Ele bloqueou sua espada com suas 2 adagas. Quando ele moveu a adaga, ela fez a espada do Lizardman voar. O Lizardman foi pego desprevenido porque imediatamente foi seguido por outro ataque de Shadow, que fez com que o Lizardman caísse no chão. Mas as coisas não terminaram aí. O Lizardman ainda conseguia lutar, mas Shadow não lhe deu espaço para fazer nada. Shadow o atacou mais uma vez, desferindo o golpe final. A adaga perfurou sua cabeça, e ele gritou alto. Com isso, Shadow concluiu o tutorial, e seu tempo total foi de 4 minutos e 58 segundos. Ele estava muito feliz com esse recorde. Agora houve uma mudança nas classificações de pontuação de tempo. Ele havia cumprido o requisito de concluir o tutorial em 5 minutos. Shadow estava feliz por ter alcançado seu objetivo. Uma fase oculta também foi desbloqueada. Shadow ficou claramente surpreso ao saber da existência de uma fase oculta, e supôs que poderia haver uma recompensa incrível por concluí-la. Então, perguntaram a ele se queria entrar na fase oculta. É claro que ele respondeu que sim. O sistema reconheceu sua confirmação, e um raio atingiu o topo da torre. Ele ficou surpreso ao ver isso, e agora estava prestes a ser enterrado pelos escombros. E quando olhou para o céu, ele estava vermelho carmesim, e um dragão estava voando sobre ele. Ele ficou surpreso e nervoso. Ele disse: "Droga, vocês só podem estar brincando comigo." Imediatamente após dizer isso, o dragão desceu em sua frente. O dragão rosnou e foi seguido por um rugido alto. O dragão parecia ameaçador, ainda mais por estar no nível 50. Shadow ficou surpreso. Ele se perguntou se poderia vencê-lo só com a adaga do iniciador. Mesmo assim, assumiu postura de combate. O sistema informou ser uma batalha cronometrada e que ele devia vencer o dragão no tempo determinado. O limite é de 15 minutos e 4 segundos, mantido pelo King. Isso o animou e deu uma visão melhor. O que ele deve derrotar é o rei. Agora suas dúvidas e hesitações foram substituídas por determinação. Ele enfrentou o dragão de frente. Ele sabia que não havia mais jeito. Ele será detido ali. O dragão rosnou e liberou chamas ao redor de seu corpo. Ele ficou surpreso ao ver que isso foi seguido por um poderoso raio de sua boca. Ele correu rapidamente para se esquivar desse ataque. O dragão imediatamente o seguiu com outro ataque. Ele voou no ar enquanto soprava fogo em direção a Shadow. Seu ataque fez os pilares da sala desmoronarem. Com isso, Shadow percebeu que não havia como enfrentar o dragão de frente. Ele correu. Enquanto pensava em um plano, o dragão ficou confuso com as ações de Shadow. Como o plano de Shadow era se aproximar do dragão, uma vez que ele estava a uma distância próxima, ele o cortava continuamente com suas adagas. Ele atacou várias partes do corpo do dragão, como os pés e o peito. Devido à diferença de nível, ele mal pode danificá-la. Mas ele sabia que, se danificasse consistentemente seu ponto fraco, haveria uma chance. Ele cerrou os dentes enquanto se concentrava no ataque. Ele queria se mover mais rápido. O cronômetro está em 59 segundos. Ele deu tudo de si para atingir seu objetivo. Shadow estava desesperado para se mover mais rápido. O dragão se levantou e rugiu alto na frente dele. E ele notou o cristal de rubi no centro de seu peito. Nosso MC soube imediatamente que aquele era o ponto mais fraco do dragão. Shadow pulou e levantou sua adaga. Com isso, ele conseguiu destruir o cristal vermelho e o dragão perdeu a vida lentamente. Um enorme círculo mágico apareceu acima dele e seu corpo se dissipou lentamente. Em seguida, Shadow foi notificado de que havia concluído a fase oculta. O tutorial havia oficialmente chegado ao fim.
Ele estava respirando pesadamente, e foi informado de que seu tempo seria registrado nos arquivos. Nosso MC ficou surpreso quando deu uma olhada nela. Seu tempo era de 14 minutos e 59 segundos. Com 5 segundos restantes, ele conseguiu colocar seu nome no Hall da Fama do estágio oculto. Shadow ficou satisfeito com os resultados. Ele pensou que tinha vencido e o dominou. Ele acabou de superar o recorde de King. E então, ele se lembrou. Para checar a recompensa por ter concluído a fase oculta. Um baú havia aparecido no local onde o corpo do dragão estava. Essa é a recompensa de grau mais alto que foi dada no jogo. Um baú de arco-íris só significava uma coisa. Shadow presumiu que seria um equipamento lendário. Ele abriu o baú e ele emitiu uma luz brilhante. E dessa luz, emergiu uma espada de aparência legal. Ele exclamou que ela era incrível. Mas quando deu uma olhada em suas estatísticas, descobriu que não era. A força está em 5. O mesmo acontece com a resistência e a agilidade. Ele se perguntou o que havia de errado com ela. Os ajustes de estatísticas são muito escassos para serem lendários. Então ouviu alguém perguntar quem ele chamava de fraco. Ele ficou alarmado, olhou em volta e perguntou quem estava lá. Mas não houve resposta. Ele se perguntou se havia alguém por perto. Falou novamente. Perguntou para onde ele olhava quando estava bem ali. Shadow entrou em pânico. Quando não conseguiu encontrá-la, ele começou a duvidar que o tutorial tivesse realmente terminado. Então, a espada falou novamente, dizendo que ela estava bem ali. E acrescentou que Shadow já estava se agarrando a ele. Quando Shadow ouviu isso, ficou confuso. Seus olhos se voltaram para a espada que ele estava segurando. Ele confirmou se realmente estava segurando a espada. A espada respondeu que ele estava certo, e ele estava lhe dizendo isso desde cedo. Perto da empunhadura da espada, havia uma parte que parecia uma boca com vários dentes. Shadow ficou chocado com o fato de a espada estar falando. Mais do que isso, parecia que ela estava lendo sua mente. A espada respondeu com orgulho que uma arma que pode compreender a fala e ler a mente, provavelmente só pode ser feita por ele. A espada se apresentou. Ele é Kuro, a espada demoníaca. Ele disse que seria uma longa jornada pela frente, e disse a Shadow que estava contando com ele. O sistema notificou Shadow sobre a aceitação das recompensas, e ele será transportado de volta para UIGG Travers. Alguns segundos depois, nosso mestre de cerimônias chegou à Vila dos Iniciantes. Ele disse para si mesmo que achava que o rei estaria ali mesmo. Isso deixou Kuro confuso e verificou que ele não é o rei, mas seu nome é Shadow. Shadow percebeu que, apesar de as estatísticas de Kuro serem baixas, ele ainda é considerado lendário. Ele olhou para Kuro e começou a calcular. 1 grama inverso de Yggdra equivale a 100 ienes. Ele tem um empréstimo no valor de 25 milhões de ienes. Isso equivale a cerca de os 1.600,8 reais, 168 dólares e 0 centavos. Então, ele começou a pensar em vender a espada lendária. Mas Kuro interceptou essa linha de pensamento. Ele lembrou a Shadow que ela é a espada do demônio, a melhor arma do mundo. Shadow o informou que, por enquanto, ele deixaria esse pensamento de lado. Kuro reiterou que rejeita essa ideia de ser vendido. Eles chegaram à Floresta dos Inícios. Kuro perguntou a Shadow se ele planeja começar a subir de nível. Sombra confirmou que planejava aumentar seu nível para 5. Depois, começaria a caçar itens de alto nível. Kuro ficou surpreso ao ouvir sobre os itens de alto nível. Sombra explicou que estava realmente desesperado para conseguir algum dinheiro. Ele enfatizou que tinha de fazer tudo o que pudesse, o que deixou Kuro nervoso. Sob o céu claro, Shadow começou a caçar e a matar monstros. Ele derrotou facilmente um Goblin AH. Depois de algum tempo, ele chegou ao nível 4. Kuro reclamou e disse a ele para parar de usá-lo para matar meros Goblins. Shadow decidiu colocar todas as suas estatísticas em agilidade, mas ele notou algo diferente na tela. Ele verificou com Kuro se seu status havia mudado. Kuro respondeu com confiança que era óbvio, já que ele tinha as habilidades que permitiam que ele crescesse junto com seu status. Proprietário. Essa habilidade se chama Growth Share. Shadow notou outro espaço de habilidade vazio. Perguntou a Kuro o que era. Kuro, em silêncio, respondeu. Não identificada. Shadow ficou confuso, pois Kuro deveria saber. Foram interrompidos por um barulho. Ouviu alguém agradecendo por contar sobre o local de caça. Shadow escolheu se esconder. Ele sentiu cerca de 7 pessoas. É um grupo bastante grande, considerando a taxa de desova da floresta. Havia muitos deles. 3 garotas estavam felizes e agradecidas a Sudi. Sudi, um homem seminu, sorriu para elas e disse que seu trabalho era ajudar os novos jogadores. Shadow ficou confuso porque sentiu 7 pessoas, mas só viu 4 delas ali.
Kuro perguntou o que ele queria dizer. Ele revelou que isso significava que os três estavam se escondendo nas sombras. Kuro sabia que esse era o método comum de caçar novos jogadores, e que talvez essas pessoas gostassem de matar jogadores, ou roubá-los. E ele estava prestes a dizer isso, independentemente de seus motivos. Mas parou. Ele ouviu o lado de Shadow, então perguntou se ele planejava detê-los. Shadow disse a ele para parar de ler sua mente. Nosso mestre de cerimônias sabia que não tinha tempo de sobra, mas ele se lembrou de seu irmão Raito, e isso despertou sua raiva. Ele é um maldito cabeludo que se aproveita dos fracos. Kuro comentou que não esperava que Shadow fosse um homem de justiça. Shadow deu um tapa em Kuro, e disse a ele para parar de ler sua mente. Em seguida, ele entrou em contato com os jogadores. Sudi lhe perguntou se ele também era um novato, e ele respondeu que sim. Uma das garotas ficou animada ao dizer que também era novata. E ela contou que estavam indo para um local próximo para fazer um nivelamento. Com uma expressão afiada em seus olhos, ele respondeu, I see. E foi informá-los de que só há um assentamento de goblins de alto nível mais adiante. Shadow afirmou claramente que a área não é um local destinado a iniciantes para ganhar níveis. As três meninas ficaram confusas. Elas nem sequer sentiram a aura negra de Sati atrás delas. Uma das meninas percebeu o movimento e viu uma espada acima dela. Ela estava prestes a ser atingida, mas, felizmente, nosso MC conseguiu bloqueá-la. Sudi lhe disse que parece que ele não precisa de sua ajuda. Sombra confirmou que ele estava certo sobre isso, e complementou dizendo que não precisa da ajuda de um bando de pickers. Sudi e Shadow se envolveram em uma luta de espadas, enquanto as três garotas se encolhiam ao lado e se perguntavam o que deveriam fazer. Shadow disse a elas para saírem dali, mas uma das garotas respondeu que não conseguia mexer as pernas. E então, mais jogadores surgiram de trás dos arbustos. Eles estavam se aproximando das meninas. Shadow percebeu isso e xingou. Enquanto isso, Sudi continuava a atacá-lo e lhe dizia para ficar de olho nele, em sua mente. Shadow praguejou ao perceber que não havia fim para isso. Uma das garotas gritou, "Foda-se essa merda!" e correu em direção aos outros três pickers. Ela tinha acabado de começar a jogar e presumiu que não teria chance de sofrer a pena de morte. Logo no início, Shadow gritou para que ela parasse. Ele perguntou se ela planejava ser morta. Logo depois de dizer isso, ele teve uma visão desagradável. A garota já havia sido cortada ao meio. O HP da garota está em 0. O sistema os informou que a pena de morte havia sido aplicada. Com isso, ela não poderá fazer login nas próximas 24 horas. Seu corpo se dissipa lentamente. As outras duas garotas a observavam com expressões horrorizadas em seus rostos. Os pickers se aproximaram das duas meninas e disseram que elas não deveriam se preocupar, pois logo passariam pela mesma situação. Shadow Block, Sooty Sword. Sudi sorriu para ele e disse que ele parecia muito bom no jogo. Mas, infelizmente para eles, só querem matar. Então Sudi decidiu ir com calma e se concentrar na defesa. Um dos pickers compartilhou que eles recebem 100 G por iniciante. Isso equivale a 10.000 ienes por cabeça. E o cara mencionou que eles eram gratos a King. Ao ouvir isso, Shadow foi acionado. Sudi repreendeu o cara. O cara me lembrou que não era para ele revelar isso. Quando sua atenção voltou a se concentrar em Shadow, ele notou algo diferente. Shadow assumiu uma postura de combate, mas estava virado para o chão, e Sudi sentiu uma pressão imensa. Dominado pela raiva, ele perguntou novamente o que eles tinham acabado de dizer. Sudi, sentindo-se assustado, deu um salto para trás para manter distância de Shadow. Ele estava confuso porque o ar ao redor de seus oponentes mudou repentinamente. Com uma expressão diabólica e ameaçadora, perguntou a ele o que haviam dito sobre King. Um dos caras se fez de desentendido. Sudi tentou avisar o cara para desistir, pois havia algo errado. Ele sugeriu que eles fossem embora. Mas antes que Sudi pudesse terminar a frase, o cara já tinha perdido a cabeça. Uma aura escura envolveu Shadow. O ódio o consumiu. Ele disse que estava ouvindo o nome do rei desde ontem e que estava prestes a perder o controle. E confirmou com os rapazes, se eles podem lhe responder com sinceridade. Kuro começou a se preocupar. Ele perguntou a Shadow o que estava errado. Ele não tem certeza se Shadow pode ouvi-lo. Ele gritou o nome de Shadow. Kuro sabia que a situação era ruim. Sombra havia se submetido completamente à sua fúria. Ele tentou chamar Shadow várias vezes para lembrá-lo de se acalmar. Enquanto tentava acalmá-lo, Kuro viu flashbacks. Na primeira cena, uma mulher estava agradecendo a todos. Em seguida, uma cena retratava seu rebaixamento, sua rejeição àquela ideia.
E então a mulher estava chorando e implorando para que ela pudesse contribuir muito. Kuro sentiu uma raiva imensa. O sistema notificou que o campo duelo de exclusão de conta foi ativado. O jogador-alvo será eliminado. Com sua aura sombria, Kuro Shadow criou mãos escuras e gigantescas ao seu redor. Apareceram sinais de alerta de emergência. Suji estava confuso e assustado com o que estava acontecendo. O espírito do outro cara saiu de seu corpo. Isso não escapou da visão de Shadow. O espírito estava confuso com o que estava acontecendo com ele, até que viu que uma das mãos de Shadow estava prestes a agarrá-lo. Ele gritou bem alto. Ele gritou bem alto. O cara correu enquanto a mão continuava a persegui-lo. Ele se perguntou que porra é aquela. A mão estava prestes a alcançá-lo. Ela o agarrou. Ela o agarrou. Ele implorou para que alguém, seu capitão, o salvasse. A mão lentamente puxa o homem para baixo enquanto desce para um buraco negro no chão. E então, a mão e o homem não foram mais vistos. Apenas rastros de líquido negro foram deixados no chão. Suti testemunhou tudo. Ele está assustado e confuso sobre o que foi aquilo. Ele não conseguia acreditar que algo havia sido absorvido pelo chão. Ele se perguntava o que exatamente seria aquela mão. Além disso, ele notou que o cadáver dos caras era o único que não estava se desconectando. Ele sabia que a situação era anormal. Shadow, com uma expressão ameaçadora, disse a ele para parar de ficar com medo quando a caçada estava apenas começando. Sudi ficou surpreso com a aparência do campo duplo. Uma mão apareceu de repente e pegou algo. Por alguma razão, o corpo não desapareceu quando ele se desconectou. E isso era realmente estranho. Não era uma ocorrência comum no Yggdraverse que eles conheciam. Sudi se perguntou quem diabos era a pessoa que estava diante dele. A escuridão segue sombra, enquanto ele se aproxima de Sudi. Shadow exigiu que Sudi lhe contasse a verdade. Os olhos do nosso MC são ameaçadores. Ele interrogou Sudi sobre o motivo e quem deu a ordem para matar os iniciantes. Ele continuou a se aproximar de Sudi, que tentou manter distância dele até que Sudi foi encostado na parede. Shadow o ameaçou com sua espada na garganta de Sudi. E mencionou o nome de Sudi com uma ênfase aterrorizante. E como ele estava muito assustado, Sudi admitiu que era o rei. Ele defendeu que estava apenas seguindo as ordens do rei e que não era culpa dele. Sudi gritou alto quando Shadow cortou seus membros. Shadow o lembrou de que ele também havia perguntado o motivo. As lágrimas de Sudi estavam caindo enquanto ele implorava para que Shadow acreditasse nele. Quando ele disse que não sabia, Shadow decidiu que Sudi deveria simplesmente morrer, e imediatamente cortou sua cabeça. Os olhos de Shadow ainda estavam afiados, e o sistema mostrou que a eliminação do alvo havia sido confirmada e que o duelo de exclusão de contas havia sido desativado. Shadow sentiu-se um pouco tonto. As meninas correram para o lado dele para ajudá-lo a se levantar. Elas o chamaram de grande irmão e perguntaram se ele estava bem. Elas o agradeceram por tê-la salvado. Shadow estava pálido. Ele respondeu fracamente às garotas que só as encontrou por acaso e que elas não precisavam se preocupar com isso. Mas as meninas ficaram encantadas com ele. Elas lhe disseram que ele parecia tão legal quando estava derrotando os vilões. A garota disse que ele se parecia com o próprio rei. Essa declaração pegou Shadow desprevenido. Ele decidiu esconder o rosto sob o manto enquanto as meninas expressavam alegremente que eram fãs do rei e que começaram o Yggdraverse por causa dele. Shadow decidiu então sair discretamente. As meninas o chamaram, mas sua expressão estava cheia de ódio. Kuro lhe perguntou se ele estava bem. Nosso MC decidiu descansar embaixo de uma grande árvore. Kuro notou que Shadow não parecia nada bem. Shadow lhe disse para não se importar com ele, e em vez disso, queria uma explicação para o campo anterior. Com uma expressão intimidadora, ele perguntou se aquela era uma de suas habilidades. O Shadow, que havia excluído a conta, olhou para ele com uma expressão sombria. A presença sinistra de Shadow foi suficiente para quebrar Kuro. Kuro o repreendeu e disse para ele parar de usar a intenção assassina em seu aliado. Em seguida, ele revelou que seus dados de memória estavam protegidos. Ele o advertiu de que não é perfeito, mas pode compartilhar com ele o que sabe. Para começar, o campo de duelo, como o nome sugere, é um campo de duelo obrigatório, onde as contas do Yggdraverse são colocadas como apostas. Shadow ficou surpreso com a notícia. Kuro continuou a explicar que as mãos que ele viu saindo das sombras são chamadas de mãos dos deuses. Kuro queria confirmar se Sombra viu aquelas mãos tirando algo do jogador. O espírito que foi retirado do corpo é a informação da conta do jogador. As informações da conta são algo semelhante a uma alma humana. Se um jogador ainda tiver sua alma, ele ainda poderá reencarnar. Mas se as informações da alma tiverem sido engolidas pelas mãos de Deus,
O jogador não poderá reencarnar e se transformará em um cadáver sem alma. Depois dessa explicação, Shadow permaneceu em silêncio. Shadow continuou pensando na capacidade de devorar contas, e então ele começou a perceber que o que ele fez era semelhante ao seu irmão controlando a conta do rei. E isso o irritou. Kuro o informou que a raiva e o ódio, basicamente as emoções intensas de Shadows, causaram um erro no sistema de proteção. A espada demoníaca disse a ele que sua criadora era uma das pessoas responsáveis pelo desenvolvimento do ID reverso. No entanto, ela foi demitida repentinamente, e a última lembrança no programa de Kuro é seu forte sentimento de agonia. Kuro ainda consegue ver o desespero e a raiva dela, e isso conclui sua história. Shadow pode se identificar com essa raiva e ódio. Ele ficou quieto por um tempo, e surpreendentemente, recuperou o entusiasmo imediatamente. Ele disse que era bom. Kuro ficou confuso. Sombra explicou que havia jurado se vingar de King. Kuro ficou surpreso com o fato de Sombra ter acreditado nele. Sombra admitiu que era uma história inacreditável, mas que servia a seus propósitos. Ele assegurou a Kuro que não se preocupasse com isso, e sugeriu que eles inspecionassem os itens que ele adquiriu. Kuro notou que a mão esquerda de Shadow estava tremendo, mas ele decidiu fingir que não estava vendo. Em vez disso, com entusiasmo, ele pediu a Shadow que lhe mostrasse as recompensas também. Uma das recompensas é o bracelete de Falcão. Há também o manto do Lobo Negro. O nível de Shadow havia alcançado o nível 9. Ele também recebeu uma adaga. Ele comentou que os itens eram bem decentes. A adaga é chamada de Dagger of the Poison Fang, adaga da presa venenosa, que paralisa os oponentes em seu inventário. Ele agora tem uma poção, 5 agulhas de pedra e uma folha de eloquência. Ele decidiu colocar o restante de seus itens em leilão. Kuro ficou chocado ao saber do leilão e perguntou se ele precisava tanto do dinheiro. Shadow não podia negar isso. Ele decidiu mudar de assunto, dizendo que só podia cultivar o que precisava derrotando monstros raros. E ele não tem muito tempo. Kuro estava curioso para saber que tipo de dívida Shadow tinha. Eles então chegaram à Estrada Perdida. É um lugar onde há várias árvores, mas parecia sem vida. Há uma sensação estranha ao redor. Era silencioso e sombrio. Kuro disse: "Não me diga que você está perdido." O suor se formou no rosto de Shadow. Ele respondeu que não estava e insistiu que era o caminho certo. Ele sabia que, depois de sair do labirinto de pântanos camuflados, chegaria à grande trupe de comerciantes da base dos NPCs, mesmo sendo NPCs. Graças à IA instalada, parece que eles são humanos. E nesse lugar eles podem coletar informações sobre os monstros mais raros. Kuro comentou que Shadow não tinha nenhum amigo humano. Shadow defendeu que isso se devia ao fato de ele ser um jogador solo. E então, ele perguntou sobre a coisa que estava diante dele. Kuro disse a ele para não mudar de assunto. Mas isso também chamou sua atenção. Havia fumaça preta saindo da aldeia. Shadow sentiu o cheiro da fumaça. Ele se sentiu pesado. Ele tem um conhecimento interno devido à sua experiência de estar do lado dos oprimidos. Além do sentimento de impaciência, há algo mais profundo. A sensação de que algo importante está sendo destruído. Ele chegou à cidade e tinha uma expressão horrorizada. Kuro estava quieto. Shadow se perguntava como isso havia acontecido. Ambos observam a cidade sendo reduzida a cinzas. Ele andou por ali, verificando se havia alguém que precisasse de ajuda. Ele não pôde deixar de xingar quando ninguém respondeu, até que ouviu um leve grito de socorro. Uma garota estava embaixo de um prédio desmoronado. Shadow reconheceu aquela garota. Era Rin, alguém que ele conhecia quando ainda jogava como King. Ele correu apressadamente em direção a ela. Ele levantou a madeira que aprendia e atirou de lá. Nosso MC a carregou para um lugar seguro. E quando eles chegaram bem longe dali, a casa em chamas continuava a desmoronar completamente. Shadow disse que estava perto. Ele abriu a aba de seu inventário e tirou uma poção. Ele deixou que Rin a bebesse, enquanto ela ainda estava em seus braços. Rin recuperou lentamente a consciência e identificou que estava recebendo uma poção. Quando abriu totalmente os olhos, viu King pairando sobre ela. Isso a assustou, e ela tentou fugir. Shadow ficou surpreso com a ação dela. Ele chamou a Rin, que agora estava tremendo. Nosso MC gentilmente a tranquilizou, dizendo que ele estava lá para ajudar. Com lágrimas escorrendo pelos olhos dela, ele se virou para ele e perguntou se aquele irmão mais velho era um camarada do rei. O que aconteceu naquele dia foi que um grupo de estranhos apareceu de repente, e todos os adultos foram levados embora. E as pessoas que atacaram a aldeia disseram que estavam fazendo isso por ordem do rei.
Ao ouvir isso, Shadow imediatamente entrou em ação. Kuro estava preocupado com ele, então perguntou se Shadow estava bem. Shadow disse a Kuro para não se preocupar com ele, e com uma aura sinistra, informou-o de que eles iriam matar os agressores. O ódio era evidente em seus olhos quando ele lhe disse que tudo ficaria bem. Isso não aliviou a preocupação de Kuro. Ele disse a Shadow que ele definitivamente não parecia estar bem. Eles chegaram ao local dos agressores. Os atacantes estavam ferindo os aldeões enquanto riam alto. Eles continuaram a chutar um mestre de cerimônias. Disseram ao garoto para cuspir. Caso contrário, o inferno morreria em suas mãos. Mal sabiam eles. Um dos 3 agressores ficou surpreso quando Shadow tapou sua boca e apontou uma adaga para seu pescoço. Ele não pôde fazer nada além de receber o ataque e seu corpo caiu sem vida. Sombra o arrastou para longe. Shadow usou a adaga que paralisa o inimigo. Kuro comentou que a adaga parecia difícil de usar. Shadow perguntou se ele estava com ciúmes. Kuro negou e enfatizou que ele simplesmente não gosta disso. No fundo, Shadow sabe que Kuro está definitivamente com ciúmes. Shadow explicou a ele que estava praticando o uso da adaga, porque eles estariam em sérios problemas se ele não conseguisse usá-la corretamente quando necessário. Shadow havia paralisado vários inimigos, e todos eles estavam deitados no chão. Ele comentou que parecia que todas as armas tinham especialidades diferentes. Kuro não hesitou em expressar sua opinião de que a arma não tinha classe. De repente, eles ouviram um grito alto. Um homem estava sentindo uma dor excruciante por causa da faca em seu ombro. O agressor estava segurando mais 2 facas em sua mão. O jogador comentou que o homem é apenas um NPC, e que os NPCs são programados para fornecer informações. Ele ficou irritado com o fato de esse NPC ter ousado agir como um humano, e gritou. Ele disse ao NPC que poderia acabar com a dor dele mais cedo se ele desse a informação. O NPC respondeu que só o líder dele sabe disso. Ele esclareceu que todas as informações importantes estão com o líder. O atacante o encorajou a se lembrar das informações, se ele tentasse, e foi ameaçá-lo para acabar com ele ali mesmo. O NPC ficou assustado e isso imediatamente se transformou em confusão. E isso porque ele viu o homem ser esfaqueado por trás. A lâmina se projetava em seu peito, enquanto o homem ao seu lado tinha a cabeça cortada. O agressor virou lentamente a cabeça para confirmar o que havia acabado de acontecer. Mas seu corpo não aguentou mais. E ele caiu no chão. Enquanto Shadow comentava que o cara era muito lento. Nosso MC caminhou em direção ao homem ferido. Ele perguntou se ele estava bem, mas o homem estava com medo dele. Felizmente, o homem ainda conseguiu agradecê-lo. Ele disse ao homem que havia dado sua última poção para a menina da aldeia. Mas garantiu ao homem que seus ferimentos ficariam bem sem a poção. Shadow olhou para a parte machucada. O homem perguntou se Shadow queria dizer que ele salvou Rin, a garotinha, e o homem fez seu pedido e perguntou a Shadow se ele poderia salvar os membros de seu grupo que estavam à frente. Ele acrescentou que o líder deles, o pai de Ren, também havia sido capturado. Shadow parecia sério. Ele aceitou o pedido e entrou mais um pouco. Alguns momentos depois, ele viu que vários homens cercavam um grupo de pessoas sentadas no chão. Um dos agressores disse que estava entediado e sugeriu que eles deveriam simplesmente matar os aldeões. Outro agressor entrou na conversa e mencionou que é suficiente manter vivo apenas um dos aldeões capturados. Mas o outro não quer concordar porque ainda quer bater neles um pouco mais. Ele descreveu os NPCs como bots destinados à informação e ao alívio do estresse. Shadow e Kuro ouviram tudo isso. Shadow já estava com uma expressão sombria no rosto. Kuro pediu que ele se acalmasse. Ele o lembrou de que poderia acabar ativando a outra habilidade se ficasse muito agitado. Você pode ver nos olhos de Shadow que ele está com raiva. Mas ele correu em direção a eles. Ele disse a Kuro que sabia enquanto se esgueirava por trás do atacante. Quando os atacantes perceberam sua presença, não tiveram tempo de reagir, pois a lâmina de Shadow já os havia cortado. Shadow tinha uma expressão séria no rosto. Ele disse novamente a Kuro que sabia que deveria ter cuidado. Os outros atacantes levantaram suas armas e se perguntaram quem ele era. Shadow disse a Kuro que estava calmo, mas sua expressão o traiu. Kuro lhe disse que ele estava longe de estar calmo. Um dos atacantes mantinha um refém e disse a Shadow para não se mover. Shadow se virou na direção deles. O atacante o ameaçou ainda mais, perguntando se ele tinha certeza de que queria se mover e se não se importava com o que aconteceria com o refém. Um dos aldeões gritou. A realização do líder atinge Shadow. Isso alimentou ainda mais sua raiva. Kuro, em pânico, lembrou-o novamente para que se acalmasse.
Com uma expressão sombria no rosto, ele respirou fundo e, com uma aura diabólica, anunciou que iria. Mate todos eles. Um dos atacantes próximos a ele lhe disse que essa deveria ser a linha deles. Esse agressor disse a Kuro para largar a arma, e se ele fizesse isso, ele o deixaria ir. Shadow respondeu. Calhe a boca. O sistema os notificou de que o campo de exclusão de conta havia sido ativado. Uma barreira se formou ao redor deles, e várias notificações de emergência. Esse evento confundiu os atacantes. O sistema também notificou que a eliminação dos alvos havia começado. Um dos atacantes chamou o capitão e perguntou o que diabos estava acontecendo. Um deles estava prestes a dizer para correr, mas uma mão estava prestes a agarrar o cara. Shadow passou por um dos atacantes. Esse atacante lhe perguntou o que diabos Shadow havia feito. Ele levantou a espada na direção de Shadow, mas, para sua surpresa, ele desapareceu e foi atacado por trás. O agressor tentou bloquear Sombra com sua espada. O agressor disse ao seu companheiro para parar de esperar e se apressar para esfaquear o refém. Mas o tomador de reféns não conseguia mover seu corpo. Esse cara estava paralisado pela adaga envenenada, e com a intenção de matar escorrendo dele, Shadow declarou que começaria a caçada. Os agressores xingaram e entraram em pânico. Um deles foi esfaqueado por trás. Ele ficou surpreso e confuso. O corpo daquele sujeito caiu no chão. O sequestrador testemunhou o fato e gritou para que Shadow não se aproximasse mais. Ele ameaçou esfaquear seu refém, que ficou assustado, e emitiu um pequeno som de EEP. Shadow correu em direção a eles e cortou facilmente o pescoço do sequestrador. Shadow se aproximou do tomador de reféns, deixando-o sem espaço pessoal. Ao olhar nos olhos do homem, ele o informou que a distância não significava nada para ele. O homem xingou e gritou alto de dor. Shadow o cortou com suas duas adagas. Todos os corpos dos atacantes estão no chão. Sombra disse a Kuro que estava na hora de sua refeição. Ele chamou Kuro, e as mãos dos deuses apareceram, agarrando os 3 corpos no chão. Shadow observou atentamente enquanto elas faziam seu trabalho. Quando tudo terminou, ele se aproximou do líder e perguntou se ele era Dul Neal. O homem confirmou sua identidade e perguntou como Shadow sabia sobre ele. Shadow tentou inventar uma desculpa. Donaio percebeu isso e sorriu. Em vez de esperar pela resposta, ele disse a Shadow que eles deveriam ir para fora por enquanto. Ele perguntou seu nome e Shadow se apresentou. A lua cheia iluminava a área. Uma mulher os notou saindo da caverna. Ela chamou o marido, correu até ele e o recebeu com um abraço. E então alguém chamou Shadow de Big Brother. Ele ficou surpreso ao ver Ren, que agora estava agarrado a ele. Delnel e a mulher se entreolharam. Eles chamaram Shadow e lhe ofereceram um presente. Eles queriam que ele ficasse com ela, mesmo que isso não seja suficiente para expressar sua gratidão. Ele ficou surpreso ao receber o anel do assassino. Dom comentou que ele combina perfeitamente com Shadow, mas uma senhora idosa achou o contrário. Ela comentou sobre a má demonstração de sinceridade e chamou todos de idiotas. Daunel reconheceu que se tratava de Yuba. Yuba se aproximou deles e os lembrou de que Sombra salvou toda a aldeia, e mesmo assim, eles agiram dessa forma. Daunel ficou envergonhado. Yuba se dirigiu a Shadow para expressar sua gratidão em nome de seu povo. E ela disse a ele que, se houver algo que eles possam fazer por ele, ele deve avisá-los. Shadow agradeceu a anciã Yuba. Yuba comentou sobre a maneira como ele se dirige a ela. Ela disse que já faz muito tempo, e que é como se Sombra fosse um rei dentro dele. Shadow percebeu que a anciã Yuba se lembra da época em que ele era rei. E então Yuba pediu perdão, se ela estiver sendo direta. Mas ela perguntou se a razão pela qual ele está na aldeia é porque está procurando informações. Shadow perguntou se estava tudo bem. Yuba lhe deu um papel e disse que era a única coisa que eles podiam lhe fornecer. Ela o instruiu a ir até o local que está escrito no papel. Ela acrescentou que valerá a pena. Uma expressão de surpresa cruzou o rosto de Shadow quando ele leu o que estava escrito no papel. Yuba lhe disse que cabe a ele decidir se vai ou não. Mas ela o lembrou de que, se ele quisesse ir, deveria se preparar adequadamente. Yuba acrescentou que, se for alguém tão forte quanto ele, não haverá necessidade de se preocupar. Eles apertaram as mãos enquanto Shadow expressava sua gratidão. Yuba comentou que, pela aparência dele, ela poderia presumir que ele partiria imediatamente. Shadow confirmou que ele a agradeceu pela hospitalidade. A anciã Yuba lhe disse que, se for esse o caso, o mínimo que eles podem fazer é acompanhá-lo em sua saída. Ela lhe disse que era o que os aldeões queriam, pois não gostavam de vê-lo partir.
Rin o chamou. Ele olhou para a flor azul que estava sendo dada. Estava confuso. Mas Rin lhe disse que era para ele como agradecimento por tê-la salvado. Ele olhou para as flores e respondeu. Sim. Ele se lembrou da época em que era rei e passava tempo com Rin. Ela também costumava lhe dar aquela flor. Essas lembranças o fizeram sorrir. Ele aceitou a flor com alegria e agradeceu a Rin. Já era tarde da noite. Shadow agradeceu a Dawnell por ter cuidado dele. Dawnell respondeu que não era nada. Ele disse a Shadow que eles estavam extremamente gratos por sua bondade. Shadow manteve seu olhar atento. E então ele lhe disse que tinha uma pergunta. Dawnell perguntou o que era aquilo. Shadow perguntou por que a aldeia deles havia sido atacada. Dawnell lhe contou o que ouviram dos atacantes. Aquelas pessoas estavam procurando informações guardadas por Yuba. Shadow se perguntou se King também queria essas informações. Mas ele sabia que não havia como Rito ter problemas com dinheiro, já que ele simplesmente jogou o iene para ele. Ele se perguntou o que Raido estava planejando. Kuro chamou sua atenção. Shadow sentiu uma intenção de matar. Ele olhou em volta. Dawnell estava confuso. Ele se perguntou se havia inimigos por perto. Ele estalou a língua em sinal de frustração. E então, viu uma mulher saltar em sua direção. Sua espada já estava levantada e estava prestes a cortá-lo. Ela o atacou com a espada. Ela o atacou com a espada. Felizmente, Shadow era rápido em seus pés. Ela balançou a espada várias vezes, quase acertando Shadow no pescoço. Shadow perdeu o equilíbrio, internamente. Ele praguejou quando estava prestes a cair. E a mulher aproveitou a oportunidade e correu em sua direção. Ela tinha olhos assassinos sobre ela enquanto brandia a espada. E sua espada quase atingiu Shadow na cabeça. Ainda bem que ele conseguiu bloqueá-la com sua espada. Ele disse a ela que era uma pena que seu ataque surpresa tivesse falhado. Ela ficou parada por um momento e decidiu se afastar. Ela colocou a espada de volta em sua bainha e perguntou a Shadow quem ele era. E perguntou sobre o que havia acontecido na aldeia. Shadow a observou e se perguntou se ela era uma aliada do rei. Ela levantou sua espada novamente. Ela lhe disse que apenas algumas pessoas sabiam sobre a aldeia. Com um olhar severo, ela lhe perguntou o que ele estava fazendo naquele lugar. Ela o ataca com tanto poder. Mas Shadow conseguiu erguer uma barreira bem a tempo. Sua espada tentou penetrar na barreira. Ambos reconhecem que o oponente é forte e estão determinados a dominar um ao outro. Shadow bloqueou o ataque dela com sua espada. A espada dela continuou a se chocar contra a dele. Ele cerrou os dentes ao admitir para si mesmo que cada um dos golpes dela é pesado. Ele reconhece que ela está em um nível completamente diferente em comparação com os lacaios do rei na caverna. Ele retirou a espada e a chutou no estômago. Isso a empurrou para trás. Ela estalou a língua em sinal de irritação. Shadow perguntou por que ela estava fazendo algo assim quando era habilidosa. Eles se entreolharam. Ela disse a ele que a linha deveria ser dela. Seu corpo tremia enquanto ela apertava o estômago. Ela lhe perguntou como ele ousava fazer isso com seus amigos. E lhe disse que jamais o perdoaria. Ela se lançou sobre ele com a espada apontada diretamente para ele. Shadow bateu com sua espada contra ela. Ela disse a ele que se perder em fúria e cometer um massacre é errado. Shadow ficou irritado e disse a ela que a razão pela qual ele fez isso foi por causa dela. Rin os observava e se perguntava o que deveriam fazer. Dawnell estava atônito. Ele queria impedi-los, mas a luta era intensa. E, em uma situação como essa, não há nada que ele possa fazer. Shadow notou que seus ataques eram mais fortes devido às diferenças de nível entre eles, mas ele sabia que ele era mais rápido e mais habilidoso. Kuro lhe perguntou se ele poderia vencer. Shadow respondeu com confiança que sim. Ele lançou sucessivos ataques contra ela que dificultavam a esquiva. Ela não conseguiu se esquivar e foi jogada no chão. Ela cerrou os dentes, enquanto seu corpo sentia a dor. Ela percebeu que a velocidade dele aumentou repentinamente. Ela declarou que não pode se dar ao luxo de ser derrotada. Sem mais nem menos. Shadow se aproximou dela com sua espada em seu pescoço. Ele lhe disse que estava tudo acabado para ela. Ele a encarou e disse para sempre. Sua expressão indicava que ela estava em angústia emocional. Lágrimas caíram em seus olhos quando ela perguntou por que Kuro estava com alguém como ele. Ele ficou chocado ao ouvir isso. Ele perguntou como ela sabia sobre Kuro. Ela permaneceu em silêncio e esperando que alguém gritasse, "Por favor, pare." E isso chamou a atenção deles. Rin agarrou o braço deles e chamou sua irmã mais velha, Ari, e seu irmão mais velho, Shadow, e implorou para que parassem em uníssono. Shadow e Ari disseram a Rin que isso era perigoso. Mas Rin segurou firmemente o braço dos dois, enquanto lágrimas se formavam na lateral de seus olhos.
e isso fez com que os dois se perguntassem. Shadow lhe perguntou se ela era afiliada das pessoas que atacaram os comerciantes. Ari lhe perguntou se foi ele quem fez aquilo com os comerciantes. Os dois ficaram surpresos com o fato de ser engraçado. Ari lhe disse que, se ele entendesse que era um mal-entendido, deveria embainhar sua espada. Ela o chamou de forma zombeteira de Big Brother Shadow. Shadow ficou irritado, e respondeu que ela deveria começar pedindo desculpas a ele. E ele a chamou de irmã mais velha, Ari. O ar ao redor deles ficou tenso, e Rin entrou em pânico. Rin, com seu jeito fofo, pediu que eles parassem de brigar. Shadow colocou sua espada na bainha, enquanto comentava que havia sido salva por Rin. Ari ficou irritado com isso. Em silêncio, Shadow se comunicou com Kuro, para perguntar se ele sabia sobre Ari. Kuro lhe disse que não, mas que talvez se lembrasse quando suas memórias voltassem. Shadow pensou nele. Idiota inútil. Mas Kuro ouviu isso e perguntou o que diabos ele tinha acabado de dizer. Shadow perguntou a Ari o quanto ele sabia sobre Kuro. Ela permaneceu em silêncio, e evitou o olhar dele. Shadow interpretou isso como se ela não pudesse responder à pergunta dele, e deixou para lá. Ele anunciou que iria embora, já que está em Arasha. Kuro acrescentou que é só porque Shadow quer ganhar dinheiro. Mas então Rin agarrou sua roupa e sorriu para ele, dizendo que ele deveria aparecer novamente. Ele deu um tapinha na cabeça dela e disse: "Até mais." Ao se despedir dele, ela lhe disse para se tornar seu príncipe quando ele voltasse. Shadow aceitou o pedido infantil dela e concordou. Ari observou toda a interação entre eles em seu íntimo. Ela se recusou a pedir desculpas a ele. Ela usou magia em seus olhos e viu uma aura sombria ao redor dele. E ela acha que ele não merece o pedido de desculpas, especialmente quando ele já absorveu um monte de jogadores. Ela colocou a espada de volta em sua bainha, enquanto se perguntava se ele era qualificado o suficiente para ser seu aliado. A noite passou e eles chegaram ao deserto. Ele olhou para um documento enquanto Kuro estava curioso para saber o que ele estava olhando. Ele respondeu que é o mapa que recebeu dos comerciantes. Ele mostra a localização dos monstros que deixam cair itens caros, e isso faz com que Kuro se lembre de que ele estava muito endividado. Shadow disse que há muita coisa em jogo para ele, como seu sustento e sua vida. Ele acrescentou que não está buscando apenas itens. Dessa vez, eles notaram um dispositivo parecido com uma câmera voando. Kuro perguntou se era um bug. Shadow comentou que ele é severo com outros itens que não são ele mesmo. Shadow explicou que se trata de uma câmera para filmar. Kuro perguntou por que ele estava filmando. Ele respondeu: "Não é óbvio. Uma explosão repentina aconteceu atrás dele." Ele olhou para trás, enquanto anunciava que iria estrear como streamer. A explosão foi causada pelo aparecimento de um monstro gigantesco parecido com uma tartaruga. Ela tinha cristais pontiagudos no casco e na cabeça. Ele rugiu e mostrou seus dentes incomuns. Kuro ficou surpreso ao ver que seus dentes eram feitos de ouro. Shadow explicou que a captura de drops raros é um movimento padrão para vídeos de jogos. Ele declarou que era hora de criar um guia de estratégia sobre a tartaruga de joias.